Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje cheguei com uma obrinha um pouquinho mais curtinha, mas rapaz, eu fui ler os primeiros capítulos, eu fiquei, caramba, até que eu achei um ourinho aqui perdido no meio do nada. Não vi ninguém trazendo essa obrinha, então, né, sem mais enrolação, vamos dali. Lá tá nosso protagonista, caído e acabado no chão, desesperado. E diz ele que tudo começou quando ele foi atingido por uma criatura que deveria ser uma linha de código. Foi naquele momento que o 17º ano da vida dele estava prestes a acabar. Ou foi ao menos o que ele achou que ia acontecer. A gente volta 3 meses atrás, perto de um vulcão em chamas. Ali embaixo tem 2 pessoas frente a frente com um dragão, que sai correndo na direção do humano com o escudo. O loirinho grita, falando que tem golpe forte vindo e fala pro Naoki tomar cuidado. O monstro vem pra dar-lhe uma patada no escudo, fi. Rapaz do céu, eu achei que o menino ia aguentar um pouquinho, né? Mas o escudo foi destroçado, explodido na parede, com o HP descendo diretamente pra 1. O sistema fala que a super resistência foi ativada e tem 46 ainda disponíveis. E o Naoki caído no chão responde que esse negócio sempre deixa o coração dele acelerado. Nisso, o loiro avança agradecendo ao Naoki, dizendo que ele criou a abertura perfeita. Ele manda um corte com a espada e o dragão se desfaz, virando uns negócios meio digital. Com isso, o lourinho sobe pro nível 20 e fala que finalmente as condições de mudança de classe chegaram. O nome do lourinho é Rei Herói e ele é um guerreiro de nível 20. O Naoki fala que ele não pode ficar usando tanto assim o irmão mais velho de Tanker não. Por mais que fosse um jogo, ficar descendo pra 1 de HP toda vez era assustador. Nisso se levanta, dizendo que chega de upar por hoje porque ele tem que ir pro trabalho. O irmão tá ali fazendo careta, porém ele sabe que não tem opção. Nisso Naoki dá tchau, dizendo que amanhã ajuda ele a subir de nível. Ele acredita que um dia o irmão dele vai estar no top 1. O loirinho agradece, dizendo que se isso um dia acontecer, ele vai ajudar nosso garoto a ser o top 1 também e eles dois vão ficar no topo. Porém, de repente, a cena muda pro rapaz numa cama de hospital com um óculos de VR. Na televisão, fala que hoje foram convidados experts para discutir esse problema. Um incidente no jogo popular conhecido Crônicas Genesis Online. Seja em Tóquio, Paris ou até aqui no Rio de Janeiro, fi. Nesse dia marcava 1 mês que o acidente tinha começado. O mano no jornal quer saber qual é a causa e quais as possíveis soluções. Porque o velhinho diz que esse acidente parece ser um ato de terrorismo causado pelos desenvolvedores. Os jogadores estavam sendo feitos de reféns. Desde que o incidente começou, não dá pra deslogar e quem toma dano no jogo sofre dor na vida real. E se o HP chega a 0 no jogo, eles também morrem no hospital. Caramba, fazia tempo que a gente não viu uma historinha bem Sword Art Online, hein? Que isso, seria um clássico aqui nessa frente? Óbvio, né, que o problema tá sendo causado por esse capacete de realidade virtual. E as pessoas morrem também quando tenta tirar. Em frente ao quarto do hospital, o protagonista tá lá com os punhos cerrados, falando que a culpa é dele. Isso porque ele que deu o headset de realidade virtual pro irmão mais novo no aniversário. E o velhão na TV fala que eles não têm solução nenhuma, então quem tá vendo isso é pra avisar todo mundo pra não logar nesse jogo em qualquer circunstância. Porém, lá na casa dele, o protagonista tá prestes a fazer isso, né, rapaz? Ele sabe que se entrar no jogo tem grandes chances de morrer. Porém, assim como ele sempre jogou todos os dias com o Hiroki, ele sabe que o irmão dele tá preso lá agora. Por mais que o personagem dele parecesse um adulto no jogo, obviamente que era só um moleque de 12 anos. E se ele deixasse ele sozinho lá e ele morresse, ele nunca ia se perdoar. Nisso ele coloca o VR na cara e fala que tá indo salvar ele. No presente, gritos ecoam pela floresta. Uma mina coelhinha bem redondinha e um humano bronzeado estão correndo desesperado. O coitado, porém, tropeçou numa pedra e caiu de cara no chão. Até o corpo dele no hospital deu uma tremida. Ele se levanta todo tremendo, chorando, dizendo que não quer morrer assim. Só que na hora que ele vai olhar pra trás, algo passa bem na têmpora dele. Ah, rapaz, olha meu vocabulário usando têmpora. Que isso, hein, doutorzinho? E de longe dá pra ver que foi um lobão que deu-lhe uma linguada. Em cima dos galhos tinham inúmeros outros. E a coelha redondinha tá toda se tremendo ali, desesperada e chorando, falando que não quer morrer assim. Game over no jogo, game over no hospital, fi. O bip parou. E agora é a vez da garota, que sabe que não tem como fugir, quando de repente 3 dos lobos pulam na direção dela. Só que de longe tem um Chad chegando com seu escudo em mão, rapaz. Bem na hora que ela ia morrer, ele entrou na frente e tancou o primeiro do lobo. Assim, talvez tancar foi uma palavra forte, porque ele foi tacado junto com a mina e arremessado longe. A super resistência dele de 9.999 usos se ativou. E com isso, ele caiu para exatamente 1 de HP. Ele tava acabado e quase morto, o que é bem melhor do que 100% morto, né? Ele pergunta se a garota tá bem, que agradece, porém fala pra ele se preocupar com a própria barra de vida. Porém, ele diz que tá tudo bem, é só uma habilidade que ele tem. Esse era um talento exclusivo da classe dele. Quando ele tinha 70% ou mais de vida e recebia um ataque fatal, ele na verdade caía para 1 de HP.
Óbvio que considerando que se a barra de vida chegar a zero ele morre de verdade, isso era assustador. E ele toma poção dizendo que nunca vai se acostumar com essa dor realista. O problema agora é que nosso garoto criou essa conta só para jogar junto com o irmão e ajudar ele a evoluir. Ou seja, ele tá no nível extremamente baixo, diferente de muitos outros jogadores. E sem contar que o Hiroki não tá na região, e ele deu sorte de encontrar essa pessoa e acabar salvando ela. Ele se vira pra garota e fala que vai tentar criar uma abertura e era pra ela correr pro vilarejo. Assim que ela concorda, ele se aproxima dos arbustos e vê na frente dele uma criatura gigante que tinha matado todos os lobos. Na hora a expressão dele muda e diz nosso garoto que esse é um monstro que nasce aleatoriamente em qualquer parte dessa região, conhecido como Jack Rex. É uma mistura, acho que tipo de chacal com um tiranossauro ou um chacassauro. O Naoki se pergunta por que algo assim foi aparecer bem agora. Ele tem certeza que se essa coisa os detectar, a chance de sobreviver vai cair drasticamente. E óbvio que no segundo que ele pensou isso, o monstro virou o olho pra ele. Ele correu na direção da mina coelho pra proteger e o bicho deu-lhe uma patada, mas acabou errando. O problema desse mob é que os ataques dele eram completamente aleatórios. E nesse exato momento, o bicho dá uma rabada numa pedra que voa na direção dos dois que estavam tentando fugir. O bloco fecha o caminho deles e na hora que o Naoki olha pra trás, o monstro tá vindo dar-lhe uma rabada. O ataque parece pegar em cheio, porém quando o rabinho levanta, o rei da tancagem, tava lá de novo, com 1 de HP, mais vivo, né, que é o que importa. Ô louco, naquele momento ele já tinha usado a habilidade 10.000 vezes. Eu achei que era uma contagem regressiva, tava tipo diminuindo, mas não, isso é quantas vezes ele já usou. Só que naquele momento Naoki teve certeza, não importa quantas poções ele beber, ele não ia conseguir criar tempo e chances o suficiente pra escapar desse bicho. O que dá mais raiva ainda é que ele não tem uma notícia do irmão e nem sabe se ele tá vivo. Como um ato desesperado, ele vai para dar um soco no chefe ao mesmo tempo que o monstro vem dar-lhe uma mordida. Só que, rapaziada, isso aqui é o manhwa. Você acha que ele vai morrer agora? Alguma coisa tem que acontecer e uma ativação especial da habilidade rolou. Depois do HP dele ter chegado 10.000 vezes a 1, ele liberou a alma desesperada. Na hora ele sentiu uma estranha energia correndo no corpo e a mão tava com brilho dourado. No segundo que o dente do chefe tocou no punho dele, o bicho foi completamente evaporado, transformado em 1 bilhão de pedaços e, rapaz, foi estilo One Punch Man. O lugar inteiro foi deletado e começou a chover sangue. Ficou ele e a coelhinha ali parados sem entender direito o que aconteceu. A linha do ataque tinha cavado a linha de uma ferrovia. Ele tá ali parado olhando pra mão sem entender o que rolou. Enquanto a coelhinha tá querendo saber por que ele tava escondendo uma habilidade tão boa. Ele explica que não tem ideia como isso ativou. Do nada uma janela apareceu dando uma habilidade, só que ele nunca tinha visto isso. Ele decide dar mais uma olhada no sistema e lotar a habilidade da alma desesperada. Quando o HP dele caía pra 1, a habilidade aumentava o ataque dele pra 9999. Porém, depois de 3 minutos, isso voltava ao normal. Ao mesmo tempo que era algo muito bom, era algo muito arriscado. Isso porque, né, a habilidade de HP só ativa quando ele tem 70% a mais. Ou seja, se ele tiver 1 de HP e tomar um corte de um esqueletinho qualquer, ele morre na mesma hora. Pelo visto, nessa obra, todo mundo consegue ver a janelinha e a coelhinha comenta que nunca viu algo assim. E o Naoki explica que desde que ele começou no jogo, ele só ajudou uma pessoa a subir de nível. É por isso que mesmo sendo de nível tão baixo, ele já fez tantos e tantos bloqueios e chegou tantas vezes até 1 de HP. Ele tá confiante que com essa habilidade ele consegue ajudar o Hiroki. Só que é bem nessa hora que os arbustos na frente dos dois começam a se mexer e mais 3 lobos se aproximam. Eu achei que ia ser uma coelhinha bem danadinha, mas já deu pra ver que é uma coelha bem da trouxa que tá gritando igual uma maluca desesperada. Ao menos agora o nosso garoto tava confiante. Ele ainda tá com 1 de HP já que não se recuperou e o punho ainda tá ativado. Ou ao menos é o que ele achava, porque na hora que ele dá o soco, absolutamente nada acontece. No mesmo instante já tá fugindo com ela, até porque se tomar uma linguadinha morreu. Enquanto ele foge, ele diz que não tem ideia porque isso não tá ativando. É quando ele percebe, né, rapaz, que não é que ativou, é que já fazem 3 minutos que ativou a primeira vez e agora só daqui a meia hora. E o pior é que nessa meia hora que ele não pode ativar a alma desesperada, o HP dele fica fixo em 1 pelo visto. Na janela não fala nada sobre isso não, né, mas é o que o protagonista tá falando, eu vou confiar nele. O problema é que, obviamente, fugir de criatura com 1 de HP não ia ser nada fácil. Quando, de repente, a coelhinha se solta dos braços dele e corre pro lado. Ele vai perguntar o que ela tá fazendo, porém, ao olhar, ela tava comendo uns matinhos. Ele manda ela parar de loucura, só que nisso a mana dela começa a se encher. Ela toca no peito dele, usa uma habilidade de clone e duplica os dois, rapaz. Os clones dançam na frente dos lobos e correm em outra direção. Ah, danadinhos, até que isso daí foi uma sinergia em tanto, hein? Pelo menos a obra faz questão de fazer umas habilidades que faz sentido e funcionou na situação. Óbvio que os dois de verdade, porém, ainda tá exausto ali no chão. Um tempo depois, no primeiro vilarejo do jogo. Perto da fonte, a coelhinha se apresenta como Isayoi Habiko, uma maga de nível 13.
Meio bizarro, né? Uma mina coelho, mas na verdade é uma maga e desgraça de classe confusa. Pelo menos nosso protagonista é simples, né? Naoki, nível 8, um tanker. Tá resolvido, nice to meet you. Um tá agradecendo o outro ali igual trouxa, falando que se não fosse por ele ela teria morrido e vice-versa. Ele comentou sobre ela ter recuperado humana e ela pergunta se ele é um iniciante, né? Para não saber que ervas recuperam mana. Ela fala que é hilário que 2 iniciantes se ajudaram dessa forma e quase morreram. Porém, no meio desse pensamento, ela vai percebendo que realmente, né, quase morreu de verdade e começa a chorar, falando que foi assustador. O Naoki faz um carinho nela, né, rapaz, percebendo a situação. A qualquer momento, ele ou ela poderiam realmente ter morrido ali. Tudo isso porque esse maldito mundo deixou de ser só um jogo. O Crônica Gênesis Online era um MMOVR que tinha mais de 300 milhões de jogadores pelo mundo. Rapaz, isso aí é mais que muitos países possuem. E obviamente era conhecido pela alta liberdade e mundo imersivo. Porém, de repente, o jogo mudou, não é mesmo? Os monstros do nada ficaram ferozes e começaram a atacar os jogadores um atrás do outro. Nisso virou uma espécie de jogo onde você só entrava pra morrer, porém as pessoas gostavam, já que era um grande desafio. Foi quando ele e o irmão tiveram a ideia do nosso garoto usar, né, a sobrevivência desesperada, manter o HP em 1 e conseguir sair vivo. O problema é que, óbvio que é uma habilidade que tem que ser usada de forma estratégica e sábia pra ele não morrer igual um idiota. A coelhinha tá ali elogiando a habilidade dele, falando que não tinha ideia que dava pra matar um monstro como aquele, né, com um único ataque. Por um momento, ela achou que ele era quase igual o Hiroki. Esse aí é o nome do irmão dele, rapaz. Na hora ele taca as mãos no ombro e pergunta se ela conhece ele. Ela fala que se ele tá comentando do Hiroki, o rei herói, é óbvio que sim, né? Ele era bem famoso. Além disso, assim que o jogo começou, ele também salvou ela uma vez. O protagonista pergunta se ela pode entrar em contato com ele e ela diz que sim porque tem na lista de amigos. Nosso menino não tinha essa função liberada ainda porque ele era nível muito baixo quando eles jogavam junto. E ele pede pra ela enviar uma mensagem pro Hiroki falando que o irmão mais velho dele tá com ela. Com isso, alguém recebe uma notificação, fi. É o Hiroki matando um monte de bicho upando a 1000 por hora. Porém, uma criatura com chifres pergunta se ele acha isso certo e manda ele abrir a mensagem e responder. Rapaz, o Hiroki tava frente a frente que parecia ser um final boss ali com 4 braços. E a criatura avisa que essa é a última chance dele de deixar uma mensagem pra alguém. Porém, o Hiroki diz que depois conversa pra contar sobre como foi a vitória. De volta na fonte, ela fala isso pra ele, né, e diz que acredita que ele deve estar muito ocupado pra responder. Porém, pela localização, ele tava perto, eles poderiam ir lá dar uma olhada. Ele diz que essa é uma ótima ideia e fala pra eles dois irem agora. Ih, rapaz, vai chegar lá pra ver só o irmão morrendo, certeza. O Hiroki tá lá, frente a frente contra o chefe, ativando a aura dele e dando espadada. A criatura, porém, tava só dando risada, falando que ele realmente tem um espírito incrível. O poder do Hiroki se desfaz, ele é tacado no chão e sai deslizando. O chefe se aproxima com o dragão e desce ao chão. Ele elogia o garoto por ser realmente um verdadeiro herói. O nome da criatura era Zell, ele era um rei demônio de nível 63. Pra ser sincero assim, o nível não tá tão alto, né, e pelo visto tá upando também. E ele elogia, falando que o garoto faz jus ao nome. Rapaz, o Hiroki já tava nível 65, é o rei do grind. Agora que eu entendi pelo que o Hiroki falou, rapaz, isso aí não é um monstro não, na verdade é um jogador PK com a classe de rei demônio. E óbvio que o grande problema é que ele tinha um dragão como aquele de montaria, que era uma criatura de nível 58, o que deixava as coisas difíceis pra ele. Considerando a aura que ele vê saindo desse cara e uma parecida que ele viu nas criaturas da região, ele se pergunta se é esse aí que vem fazendo isso. Nisso ele solta um suspiro e fala que vai acabar com essa bagunça. O Zell responde que ele realmente é bem maneiro. É nessa hora que ele nota que tem um grupo de aventureiros ali, bando de curiosos só assistindo. O rei demônio dá uma risada e pula na direção deles. O Hiroki vai tentar avisar, mandando ele parar com isso, só que tarde demais. O chefe já tinha agarrado a cara de dois e ativa uma habilidade proibida chamada de Portão das Bestas. Um segundo depois, os dois se transformaram num monte de monstro. O Hiroki, com raiva, pula na direção dele, falando que ele tem que acabar com essa pessoa que tá mexendo com os outros. O problema é que ele hesita por um segundo ao pensar que se matar esses caras aqui, eles vão morrer na vida real também. Nisso ele acaba preferindo se esquivar, passa por meio dos dois, vai na direção do outro, pula por cima e cai nas costas do Zell. Ele manda mais um corte, só que dessa vez acerta em cheio o peito do rei demônio. Com raiva, a criatura manda o dragão agir. Só que bem nisso, rapaz, um corte já tinha rasgado o dragão dele também. Que isso, filho? E o Hiroki, com as caras sérias, pergunta por que o cara tá fazendo isso. O Zell não conseguia acreditar que esse maldito moleque era tão forte assim. E nisso ele fala que ele não quer destruir esse mundo porque ele era perfeito. Um mundo sem privilégios ou barreiras inúteis, onde os fortes vivem com a liberdade que merecem. Obviamente que ele, ser um amante de tudo isso, não quer acabar com um lugar que proporciona algo assim. O Hiroki, porém, grita falando que não faz sentido ele amar esse lugar que tá matando inúmeras pessoas.
Nisso, o Zell põe a mão no chão e diz que pelo visto eles possuem uma opinião diferente. Invocando inúmeras criaturas, ele diz que a votação não tá a favor do Hiroki. Na hora, o Hiroki entende que esse cara tá transformando inúmeras pessoas e criaturas, e pula na direção pra atacar, falando que ele é um bastardo. Vendo ele em meio aos inúmeros monstros, o Zell se pergunta se esse cara vai sobreviver. Nesse jogo, o level não era algo que absolutamente garante a vitória, então ele sabe que mesmo com essa vantagem de números, o Hiroki ia vencer. Por outro lado, por um segundo, ele viu a fraqueza quando ele hesitou naquele momento e é algo que ele pode explorar. O Hiroki tá cortando as criaturas que estão vindo de todos os lados. Porém, depois de alguns ataques, ele nota que o Zell havia fugido. Ele pula pra cima, começa a olhar pros lados tentando o encontrar. Porém, de repente, a expressão dele muda. A gente então vê que ali por perto, Naoki e a coelhinha estavam chegando. Nosso menino aponta, falando que tá vendo inúmeros monstros derrotados por ali. Bem quando, de repente, o Zell aparece na frente dos dois e já vai com a mão na cara. Rapaz, um quadro inteiro banhado de sangue. E o demônio sorri, dizendo que é admirável essa atitude. Eita, fio, o Hiroki tá ali com sangue saindo da boca, perguntando se o Naoki tá bem. O problema é que, óbvio que a mão do Zell atravessou o peito dele. Eu entendo que assim, né, o Hiroki tava no desespero pra salvar o irmão, porém, né, o desgraçado tinha que se lembrar, né, que o protagonista não cai abaixo de 1 de HP assim no primeiro ataque do nada. E lá vem nosso garoto com drama, falando que ele veio pra esse mundo pra salvar o irmão. Não importava o preço e não importava o que ele teria que fazer. Porém, na frente dele tá lá o Hiroki com o peito furado e ele não consegue acreditar. Antes que ele pudesse dizer algo, o Zell puxa o braço pro lado, rasgando o que sobrou do ombro do Hiroki. Sai até um pedaço da capa que cai no chão e, infelizmente, o rei-herói cai pra 0 de HP. O corpo vai de cara no asfalto. E o sistema fala que o jogador rei-herói foi derrotado pelo jogador Zell. Essa mensagem aparece pra todo mundo que o rei-herói tinha na lista de amigos. Pelo visto, ele já tinha salvado inúmeros jogadores e quase todo mundo na cidade dos iniciantes. No chão, ele chama pelo Naoki, enquanto no hospital os batimentos já foi a 0. O Zell, por outro lado, nas costas, tá sorrindo, falando que finalmente o herói foi derrotado. O Naoki, coitado, tenta dar-lhe um soco, porém erra igual um idiota. E o demônio dá risada, perguntando se ele era um amigo do rei-herói. Ele se esquiva, dizendo que é uma pena e dá-lhe uma na cara do Naoki, falando que as condolências já foram dadas. Põe a mão no chão, começa a invocar um monte de criatura e diz que vai ajudar ele a visitar o irmão. Explosão acontece na frente do Zell e ele tá contente, dizendo que lá se vai mais um fracassado. Porém, rapaz, ao olhar pro lado, quem tava saindo da fumaça com 1 de HP intacto? O Zell tá meio confuso sem entender como é que ele sobreviveu a isso. E óbvio que a habilidade Naoki deve ter ativado. O demônio manda o resto das criaturas atacarem, porém, nosso protagonista só joga a mão pra cima e corta uma do nada, fi. Agora o demônio percebeu que não ia ser tão fácil assim. Ele arranja os dentes, começa a invocar mais um monte de monstro e manda todos atacarem o garoto. Porém, mesmo cercado por todos os lados, né, rapaz? O Naoki ainda tinha 3 minutos de imunidade. Um segundo depois, o Zell se pergunta o que aconteceu. Metade do corpo dele tinha sido evaporado e ele nem viu o que passou. Nosso menino tinha cavado mais uma ferrovia, rapaz. E o demônio não tinha ideia de como uma pessoa de nível baixo era tão forte assim. Porém, de repente, o Zell sobe na frente dele e o Naoki fica se perguntando onde ele foi parar. Ele pergunta se tem como a Habeiko fazer algo, porém ela só balança a cabeça dizendo que não. E nisso ela fala pra ele ver, né, que a alma desesperada já tinha acabado. Isso aí não era pra durar 3 minutos? Pareceu que ele deu um soco e o negócio acabou, rapaz. Eu acho que deve ter demorado mais do que um único soco pra acabar com os bichos, né? Isso aqui meio que foi resumido. Com isso, a Zoe fala que não tem como eles enfrentarem um cara forte como aquele sem a habilidade dele. E o Naoki bate no chão gritando pros céus. Enquanto isso, o Zell tá aparecendo em outro lado da floresta com um braço faltando. Ele abre uma janela ali e faz uma ligação pra alguém. Na hora pergunta que desgraça foi aquela de ataque que ele tomou. Ele nunca tinha visto uma habilidade tão ridícula como essa. Ele pergunta se é algum cheat, a pessoa responde que não. Era uma habilidade chamada Alma Desesperada, que era um tipo de talento secreto. O Zell fala que eles deveriam desabilitar algo assim, porém a pessoa pede desculpas, falando que infelizmente eles não vão interferir com as habilidades de outras pessoas. Além disso, somente ele mesmo poderia defender o garoto, até porque ele não era imortal. O Zell diz que tudo bem, ele sabe que aqueles que quebram a ordem das coisas precisam ser eliminados. A gente então vê um flashbackzinho na Vila dos Iniciantes, quando Naoki tava começando a upar com o irmão dele. Ele tava sofrendo ali pra lutar contra um goblinzinho e fala que esse negócio é mais difícil do que ele imaginava. O irmão fala que nem ferrando, os goblins eram os bichos mais fracos, ele devia ao menos conseguir matar isso. Porém, o Naoki tava reclamando, dizendo que ele acabou de instalar esse negócio e ainda nem entende como movimentar o boneco direito. O irmão diz que tudo bem então, pula na direção do Goblin e já rasga ele no meio no mesmo segundo.
se vira e fala pro Naoki que ele vai ter que aprender a fazer essas coisas. Essa era a única forma dele conseguir o salvar um dia. Porém agora, de volta no mesmo vilarejo no presente, rapaz, tá lá nosso garoto embaixo na árvore, todo emo. Enquanto a coelhinha redondinha tá só tristinho encarando ele. Ela fala que já faz uma semana que ele tá ali. Ô, rapaz, você tá no arco emo? Já vamos superar logo isso aí. Fique uma semana, o Zé lá tá upando, filho. Você não tem tempo de ficar embaixo da árvore, não. Ela fala que já tá tudo bem, porém ele fala que não. Isso que aconteceu era culpa dele. Enquanto olha pro pedaço da capa, ele fica falando várias coisas para si mesmo. Dizendo que ele deveria ter focado em upar quando tava jogando com o irmão. Ou também ele nunca deveria ter dado o jogo pro irmão. Ele tem certeza que isso é culpa dele. Era ele que tinha matado o Hiroki. A Izaoi dá uma olhada pro nosso garoto, então de repente dá um abracinho, falando que ele não deve se culpar. Ela tem certeza que o Hiroki não ia querer isso. Ele era a pessoa que mais se divertia no jogo. Ela sempre achou incrível como ele tinha aquela vibe de herói, e agora entende que ele era assim por causa do irmão mais velho. Ele deve estar se culpando por ter dado o jogo pro irmão, porém foi graças a isso que ele salvou inúmeras pessoas. E ela tem certeza que o irmão não ia querer ver ele assim chorando e triste. Óbvio que ele não devia esquecer de tudo que aconteceu, mas pelo menos deveria voltar a seguir em frente. Com isso, fi, acabou o arco de tristeza do Naoki, fi. Já limpou as lágrimas e falou que ele tem certeza que o irmão dele amava esse mundo. E é por isso que ele não vai deixar que isso seja destruído. Ele se vira pra árvore e fala pro irmão que aquilo que ele queria proteger, ele vai proteger no lugar dele. Ele escreve o nome do herói e diz que ele vai ajudar todas as pessoas no lugar dele. E além disso, ele vai se vingar do Zell. Ele não ia sair desse jogo de uma forma fácil como uma simples morte. Cena seguinte, o Naoki sabia. A primeira coisa que ele precisava era continuar subindo de nível. Por mais que ele tivesse a alma desesperada, ele precisava evoluir todos os outros atributos. O macaco tá correndo na direção para dar um soco, enquanto ele pensa que tem que ficar tão forte ou até mais forte do que o Hiroki era. É, isso aí é o mínimo, né? Considerando que o irmão morreu, você vai ter que ficar mais forte que ele mesmo. Ele se esquiva de um ataque e diz que também tem que melhorar o senso de combate. Quanto mais forte ele ficava, mais jogadores ele iria proteger. Nisso, o macaco acertou-lhe um ataque em cheio, porém, do meio da fumaça, o Naoki já surge com a habilidade carregada e evapora o monstrengo. Ele sobe pro nível 13 e no meio de todo esse juramento aí de vou te salvar Hiroki, a Izaoi passa correndo. Obviamente com os macacos em nível baixo correndo atrás dela. Ele já tá de volta pra Upaf e chegou no 16. Assim que acaba a luta, já tá tomando poção e tentando evoluir o mais rápido possível pra matar o maldito Zell. O problema é que ao mesmo tempo ele sabe, aquele cara é um jogador também, o que significa que o cara tá subindo de nível. Sem contar que ele é muito mais rápido que ele, então ele tem que tomar cuidado pra não ser pego de surpresa no meio do cooldown das habilidades. Ao menos a Izaoi estava sempre atraindo um monte de bicho, o que ajudava ele a farmar mais fácil. Por mais que ela sempre parecesse uma idiota. Ela tá ali pedindo desculpa falando que tem medo. E nisso ele fala que ela deveria usar mais a mágica que tem e ser mais confiante. Tanto a habilidade de teleporte quanto a de criação de clones poderiam ser usadas de forma inteligente. Ela, porém, explica que essas duas ela aprendeu porque são perfeitas pra fugir. E sem graça tenta explicar que ela é naturalmente medrosa. É por isso que ela, por mais que esteja bastante tempo no jogo, ela ainda tá nível baixo. Isso porque, né, esse jogo aí você só ganha experiência quando você dá o golpe final. Ele fala que ela não tem que se preocupar, ele vai lutar contra o Zell sozinho, ou seja, né, falou sai fora maldita. Porém ela ficou meio sem graça, dizendo que isso é loucura e ele não pode ir sozinho não. No mínimo ela tem que ficar um pouco mais forte e subir de nível. Ele diz que se esse é o caso, ela deveria conseguir uns equipamentos um pouco melhores e dessa forma ela se sentiria mais segura. Olhando pra roupa, ela vê que realmente não tá muito protegida, só que infelizmente também não tinha dinheiro pra comprar armadura. Dava pra pedir pra um jogador com a classe de ferreiro, o problema é que esses aí não são encontrados nas áreas de iniciantes. Ele fala pra não se preocupar, eles podem ir no vilarejo e tentar localizar um. Um anãozinho com um chifre na testa fala que conhece um ferreiro muito bom. Os dois mandam ele falar logo, né, quem é essa pessoa, pro que ele revela que na verdade era mais um rumor. Uma pessoa chamada Eltz. Na hora, Izaoi fica animada e pergunta se é a verdadeira Eltz. O Naoki não tem ideia de quem é e ela explica que a pessoa chamada Eltz no mundo real se chamava Tsubasa Yamaha. Parece que é uma atriz muito famosa porque o Naoki a conhece só pelo nome. Não só era famosa nos filmes, como também era uma jogadora hardcore. O canal gamer dela tinha mais de 1,2 milhões de inscritos e nesse lugar era uma incrível ferreira. O Naoki diz que ela parece animada, ela responde que essa é a atriz favorita dela. Nisso o anãozinho diz então que é uma pena. Por mais que esse rumor de que ela tá por ali exista, ele mesmo nunca viu ela e parece que ela não aparece faz 2 meses. A cena muda pra uma caverna onde a tal da Tsubasa tá enxugando o suor da cara, fi. Óbvio que no jogo ela é a ferreira Eltz e tá ali coletando materiais. O problema é que era bem devagar, né? Porque ela tá sempre sozinha. Ela precisava da ajuda daquelas pessoas, só que ela tá cansada de depender dos outros. Ela então pega do Minecraft na mão, fi, e fala que nunca mais vai pedir a ajuda de ninguém.
Vamos tentar adivinhar o trauma dela. Ela tava num time com os amigos que ajudavam a coletar material, eles deram em cima e tentaram fazer uma maldade, né, proibida. E obviamente, né, ela correu e é por isso que eu odeio agora estar em grupo. Façam suas apostas aí, né? Não vale apostar igual eu, seu safado. Enquanto isso, Naoki e a coelhinha andam pela floresta dizendo que eles precisavam encontrar ela, né? Porque eles estão precisando de equipamento mesmo. A Izaoi fala que isso é óbvio, mas como é que eles vão encontrar alguém que desapareceu há 2 meses? Quando de repente os galhos das árvores começam a se mexer. Ao olhar pra cima, rapaz, uma aranha tava se preparando pra atacar os dois. Ela já ficou toda se tremendo com medo, porém Naoki tava corajoso, falando que ele só ia tomar um ataque, ficar com 1 de HP e depois resolver isso. Até a Izaoi explicar que essa aranha sempre dá 5 ou 6 ataques de uma vez, ou seja, o HP dele ia cair pra 1 e na sequência ele ia ser morto. O que obviamente faz os dois sair correndo desesperado. Depois de fugir por boa parte da floresta, eles estão frente a frente de um precipício. E óbvio que agora encurralado não tinha pra onde os dois ir. Isso que eu ia falar, né? Ela pegou ali a mão dele e se jogou pra baixo. Eu ia dizer pra fazer a mesma coisa. No pior dos casos, ele cai e fica com um de vida e os dois saem vivos. Porém, ela abre um portal quase caindo no chão e taca eles pro lado. Imagino que o portal dela, né, tem uma distância bem curta, porque se fosse longa, ela poderia só ter aberto o portal lá de cima pra baixo. Os dois estão acabados ali chorando quando alguém aparece na frente deles. Ou na verdade, né, eles caíram bem na frente da Eltis que tava coletando material. Parece que a Izaoi reconhece ela na hora, então não vai nem ter como a menina fingir que não é a tal pessoa. Só que assim que ela falou o nome Eltis, a menina saiu correndo desesperada com a picareta nas costas. Nosso garoto chamou pela rainha do Minecraft, falando pra ela ajudar eles estavam precisando de item de uma ferreira. Porém, de repente ela para, rapaz, abre o inventário, faz uma chuva de escudos e de trás de tudo diz que não quer ninguém se envolvendo com ela. Rapaz, não foi uma chuva de escudo qualquer não, filha, ela ergueu uma parede impenetrável ali. Diz a Izaoi que essa daí é uma habilidade clássica da Eltis, que é quase que um bug. Parece que os ferreiros têm uma habilidade especial que eles podem meio que invocar itens do inventário, né, sem usar. E ela usa o tal bug pra invocar vários e vários ao mesmo tempo. Claramente dava pra ver que na frente deles tinha ao menos uns 100 deles. A Izaoi tá gritando, pedindo desculpas e dizendo que não querem incomodar ela. Quando de repente eles escutam alguns passos nas costas. Ao se virar, eles veem que a aranha de antes tinha descido da montanha. Até porque é uma aranha, né, seus idiotas? Você devia saber que ela ia descer isso facilmente. Os dois tá desesperado, querendo saber pra onde eles vão fugir. E nisso, rapaz, a Eltis vê que vai ter que ajudar os malditos. Ela desfaz a barreira ao mesmo tempo que a aranha tá vindo atacar. Nisso, em cima da criatura surgiu um monte de portal e a mina vai invocar a chuva de item, rapaz. Os itens caem meio torto, meio assim sem jeito, mas são tantos que no final das contas o monstro é destroçado. Nisso, do fundo, a Eltis fala que já salvou a vida dos dois. Isso era mais que o suficiente, então ela dá adeus e fala que ela não quer conversar com ninguém. Rapaz, só se foi mesmo e deixou eles dois ali. A Izaoi fala que agora ferrou, não só eles não conseguiram se aproximar, como ainda assim deixaram ela brava. Um tempo depois, perto de uma cachoeira, a Eltis entra na cabana dela. No chão tinham vários itens que ela fabricou e ela se senta numa cadeira. Nisso se lembra de uma vez que ela tava fazendo uma live falando, né, que conseguiu um material muito raro. O pessoal da live tava animado, ela falou que com isso ela iria fazer um item legal e entregar pra um dos viewers. Esse foi o dia que ela tentou deslogar, porém pela primeira vez não dava mais pra sair. Alguém nas costas chamou pela Tsubasa Yamaha. Óbvio, né, fi, que era o cara mais esquisito do mundo. Ele pula desesperado, falando que essa é a chance perfeita agora que eles estão presos ali pra sempre. Antes que a Eltis pudesse fazer alguma coisa, umas outras pessoas ajudaram segurando o maluco, falando para ela não se preocupar. Um tempo depois, a ficha tinha caído, né, que ela tava presa no jogo. Vários jogadores estavam numa sala falando que tá todo mundo desesperado. E parece que as pessoas que eram famosas no mundo real, né, estão virando alvo nesse lugar por causa disso. É por isso que eles, que são gente fina, decidiram proteger ela. Nada suspeita, né, esse cara do nada super interessado em proteger ela assim. Ela, porém, se levanta, falando que não quer só ser protegida. Pega o martelinho, dizendo que também quer ajudar as pessoas a se protegerem e é por isso que ia fazer itens pra todo mundo. O grupo ficou animado e todo mundo foi pras montanhas caçar minerais pra ajudar ela. Eles ficaram conversando em volta da fogueira e caçavam na floresta. Pouco tempo depois, estava todo mundo já completamente equipado. Porém, a felicidade da Eltis não durou muito tempo não, rapaz. Em um dos dias que eles saíram pra caçar, todo mundo acabou sendo morto. Ai, desgraça, eu perdi minha aposta, rapaz. Olha que maldição. Quem aí apostou que ela ia perder os amigos do time assim de uma forma honesta e triste? Até o arqueiro que eu ia julgar, né? Falando que não foi nada suspeito, tá ali, se sacrificando por ela, falando pra ela fugir. Nisso, ela finalmente tinha sumido dali. Ela saiu andando, dizendo pra si mesma que tudo isso era culpa dela. Ela não foi forte o suficiente pra ajudar na batalha e nem conseguiu fazer itens bons o suficiente pra defender eles. No final das contas, ela sacrificou todo mundo pra sair viva. Ai meu Deus, aí ficou fazendo drama, né? Igual o nosso protagonista, 2 chorão, já faz o casal perfeito.
Eu ainda tava lá sozinha na caverna, pensando que não podia levar mais ninguém assim como ela pra esse caminho. A cena então muda pro Zell, que tava frente a frente um esqueleto dizendo que ele tá indo pra região norte. Ele se vira pra trás e fala pros caras fazer o trabalho direito. Uma demoniazinha que eu já sei que vai ser um perigo e um cara bombadão que eu já sei que vai dar um trabalho pra matar. A missão de ambos era trazer a Eltis pro lado deles. Os dois sorriem igual uns loucos, falando que tudo bem e iriam obedecer o comando. De volta com a doida, tá até agora sentada lá no banquinho da depressão. Quando, de repente, do lado de fora, os dois demônios apareceram. Bem aí, a Eltis estava se levantando, falando que tem que coletar mais alguns materiais. Ao menos ela esperava que dessa vez não desse de cara com ninguém. Porém, né, filho, já deu pra ver quem tá vindo ali atrás da cachoeira. Explosão rolou e ela foi tacada longe. Caramba, quando o mano demônio lá, o Zell, deu a missão, eu achei que eles iam tentar, tipo, ser amigo falso, tá ligado? Mas eles chegaram chutando o balde. E os dois encapetados já dão um oizinho pra lendária Ferreira Eltis. Ela na hora sabia, esses aí não eram jogadores e sim demônios. O bombadão pergunta se ela tem ideia porque um monstro como ele tá vindo caçar ela ali. Óbvio que não, né? Então antes dela responder, ele conta, dizendo que ele tem uma mensagem do Sr. Zell. De agora em diante, ela iria servir a ele. Esse nome Zell é um que ela já escutou uma vez. O cara que vem andando por aí matando jogadores. O bombado fala que o Zell tá querendo transformar o mundo num lugar melhor e pra isso é óbvio que precisa de equipamentos e ela vai ser a pessoa encarregada de construir isso. Ela forjaria as armas que iriam eliminar todos os rebeldes. A Eltis não parece muito animada com isso. Ela abre o inventário e diz que já entendeu essa oferta. Mas infelizmente ela não ia usar as habilidades dela pra matar as pessoas assim. Com isso, uma barreira de escudo tava erguida. Porém, rapaz, o demônio deu uma abraçada e destruiu tudo. Só que quando ele olhou, rapaz, a danada tinha sumido. Olha, tava igual uma minhoca passando pelos túneis. Enquanto diz pra si mesma que não queria fabricar armas para ajudar as pessoas a matarem, igual aconteceu com o time dela. Ela vai falar algo sobre o porquê ela faz equipamentos, quando de repente escuta um som estranho. Rapaz, uma mão vem de cima quebrando o teto e ela é puxada do buraco. O bombadão elogia a Enkidu ter conseguido pegar a trouxa. Nisso se aproxima dela e fala que ela não tem como vencer, porém foi realmente impressionante que ela tinha um plano assim pra escapar. A Eltis nota que esses caras com facilidade tinham devastado a caverna dela, o que prova que ia ser muito difícil dela escapar. O bombado diz que ela parece ser inteligente demais, ele precisava de alguma estratégia para ela não conseguir fugir. Nisso ele diz que teve uma ideia e finca-lhe uma adaga na perna da coitada, rapaz. Ainda fala que já que ela é uma ferreira, com certeza as pernas não vai fazer falta. Nisso a Enkidu traz ela ali pra perto e o cara fala pra não se preocupar que ele ia arrancar as duas bem rápido. Rapaz, ele realmente estava se preparando pra cortar tudo ali já invocando o martelo. Porém, de longe tinha alguém mirando com um arco. A flechada veio do topo da montanha e caramba, filho, pegou em cheio no ombro do cara. Eu achei que ia ser nosso garoto, todo Chad, porém não, rapaziada. Quando o demônio olha pra trás, era o grupo antigo da Eltis. Com o mano do moicano vermelho que eu julguei mal, avisando que ele não tem escapatória, então é bom desistir. A Eltis estava se perguntando o que eles estão fazendo ali. Enquanto o demônio tá dando risada, falando que os humanos acharem que vão vencer só porque tem mais números, era irônico. Ele começa a preparar um ataque na mão, falando pra Eltis assistir com atenção. Ela iria descobrir o que acontece com aqueles que desafiam o Lord Zell. De repente, uma espada gigantesca surge nos céus. E rapaz, quando é gigantesco, o negócio é realmente maior que a floresta inteira. Ô, coitada da Eltis, a mulher tá segurando a cabeça dela ali, forçando ela a ver tudo. E o grupo inteiro que tinha chegado pra ser salvo tá prestes a ser evaporado. Ela grita mandando o cara parar com isso, dizendo que vai obedecer. Porém, ele se vira e avisa que agora é tarde demais. O grupo dos humanos ali, rapaz, todo mundo olhando pra cima sem saber pra onde escapar. Ela grita mais uma vez chorando, porém já era, fia. A espada do tamanho de um prédio cai em cima de todos. Coitada, até que eu tô com dó dessa Eltis aí, meu filho. Tudo que ela queria era ficar de boa, rapaziada. Sai do pé dela. O demônio tá rindo, falando que até que foi um final maneiro. Porém, de repente, ele nota algo estranho. O que será que aconteceu? Tem alguém com 1 de HP? Era ele mesmo, rapaziada. Bem embaixo da espada, nosso Chad tinha segurado o ataque. Ao mesmo tempo que pela segunda vez na obra, a coelha foi útil pra algo e usou o teleporte pra tirar o pessoal de baixo. A Eltis reconheceu os brabinhos, enquanto o demônio parece que também sabia sobre o nosso garoto. Ele é a pessoa que o Zell havia comentado sobre. Ao escutar isso, Naoki perguntou se o maldito era um aliado daquele cara. Antes do demônio responder, ele já pegou a espada ali na mão mesmo, amassou a pontinha e jogou na direção do cara. Tem que tomar cuidado que a Eltis tá ali também, meu amigo, vai acabar matando a menina. Porém, como era a magia do demônio, ele só joga o dedo pro lado e muda a direção.
O Bombado comenta que realmente ele tem uma resistência absurda pra ter bloqueado esse ataque. Do nada o autor fez um quadro do Naoki falando tipo, obrigado, não tem mais nada. Tipo, o cara falou, você é muito forte, então, valeu, tamo junto. Nisso o demônio continua, porém, dizendo que agora ele tá na última respiração, então era melhor desistir logo. Nisso o Naoki fala que tanto ele quanto o Zell estão subestimando a força que ele possui. Olha um portalzinho aparecendo no pé da nossa querida Heltis, rapaz. Os dois demônios tá confuso e o Bombadão sabe que magia de teleporte de coelho só devia funcionar de uma distância curta. Considerando que ela tá aí, ó, bem do ladinho de vocês, a distância tá curta o suficiente. A danada tá ficando ousada, enfim, mergulhou na água, foi na frente dos capeta, o que aconteceu dessa coragem toda? O demônio bombado entende que quando o garoto jogou a espada não foi pra tentar atacar e sim pra criar uma distração pra ela se aproximar. A Rabicó fala que ainda não acabou não, fi. Mais um teleporte com uma bicuda nas costas da demônio e já entra pro chão de novo. Porém, as três mulheres acabam sendo teleportadas junto e saem em outra área. Ao menos agora a Eltz ia partir pra cima também, fi. Já sacou uma faca e toma no capeta. Na mesma hora, a tal da Enkidu aí, essa capetinha, foi olhar pro lado e já tinha uma bola de fogo vindo. Ela tinha sido jogada pro meio dos humanos ali, rapaz. E o Moicano fala que a missão de resgate tinha sido um sucesso. Seus danados, desde o comecinho vocês estão trabalhando juntos? Vocês estão muito espertinhos, hein? Que isso, humanidade? Se uniram? A Enkidu tá em choque, fi, e o Bombadão tá tentando se aproximar. Porém, rapaz, o Naoki quase acertou na cabeça. E avisa que o oponente dele tá aqui. O capeta diz que tá ansioso pra saber o que ele vai receber de recompensa do Zell ao matar o garoto. Enquanto isso, o resto dos humanos tão fugindo. O Moicano puxa uma poçãozinha ali pra ajudar a Rabicó a recuperar a mana. A Eltz então pergunta, né, o que o Moicano tá fazendo ali com esses dois. Porque ele explica que desde o momento que ela saiu do grupo, ele sempre ficou de olho, né? Apaixonada é foda. Eles sabiam que ela tava se culpando pelo que aconteceu, então decidiu ficar protegendo ela só de longe pra caso algo acontecesse. A Isaoi fala que quando eles escutaram os barulhos da caverna explodindo, eles se aproximaram, né, e montaram um plano rapidinho pra salvar ela. A Eltz tá ali chorando, minha filha, não acaba esse estoque de lágrima não? Enquanto quer saber o porquê eles foram tão longe pra salvar ela que tá querendo afastar todo mundo. Rapaz, do nada o Moicano Vermelho veio se declarar aqui, filho. Falando que a gentileza dela, o sorriso dela e a existência dela é a esperança de todo mundo. Coitado, esse aí vai ficar na friendzone pra sempre. Ao menos ela tá emocionada, pedindo desculpa por ter fugido assim sem falar nada. O Moicano diz que tá tudo bem. Quando esse jogo acabasse, eles iriam juntos visitar os túmulos dos camaradas. Porém, foi bem nessa hora que a Enkidu apareceu na frente dos dois. Os humanos tudo se tremeram, e ela fala que vai ajudar todo mundo a visitar o cemitério. A Isaoi sabia que a Enkidu era uma demônia de nível 70, e como ela serve o Zell, os ataques dela são bem mais imprevisíveis. Antes tudo tava parecendo fácil porque eles tinham a vantagem de ter um plano e pegar eles de surpresa. Porém agora ela tava começando a ficar insegura, e se pergunta se não deveria só fugir. Olhando pro pessoal, ela tem certeza que os humanos são fortes o suficiente. Sem contar que ela é nível bem baixo, então só vai atrapalhar se estiver ali. Ela tá enlouquecendo ali, falando que essa com certeza é a melhor linha de ação. Porém, de repente, ela muda de expressão e diz que não. Ela tava cansada de só fugir. Até esse momento, a Isaoi Rabicó tinha vivido uma vida cheia de vergonha. Na escola, ela tinha certeza que não ia passar numa boa universidade, então nem queria muito estudar. Quando estava na universidade, começou a pensar que falhar em uma outra matéria estava tudo bem, então ela deveria só esquecer disso. Conforme foi começando a ficar mais velha e precisava de emprego, começou a achar as entrevistas muito assustadoras. Por isso que ela preferia ter um trabalhinho bem mais simples do que ir nesses lugares difíceis. E mesmo quando conseguiu um trabalho, qualquer chuvinha era desculpa para ficar em casa. Sem pensar muito e querendo uma saída fácil, ela decidiu começar a streamar. Só que ela nunca passava de 53 viewers. Ela pede desculpa pra live, dizendo que ficou com medo do jogo e preferiu desistir porque era terror demais. Porém, o público não gostou disso não, rapaz. Estavam todos falando que ela sempre foge, ela tinha que jogar direito e ao menos terminar alguma coisa. Vendo aquela mensagem, ela ficou pensando que eles tinham que entender que isso era meio assustador. Fugir não era algo tão errado numa situação como essa. Ela decide que talvez fosse melhor pegar um jogo, né, um pouco mais normal, e decide testar o Genesis, né, onde tá todo mundo preso. Ela sempre foi uma covarde chorona medrosa. E óbvio que depois do acidente do jogo, isso só piorou. Ela já conheceu o rei-herói, a Naoki, o Eltz e os membros da Guarda Real. Todos eles lutavam sem fugir, porém ela, por outro lado, era diferente. Dois coitados ali que estão com uma cara de que vai morrer, parte pra cima da direção da demônia. O Moicano vai falar pra eles não avançassem um plano, porém tarde demais. A Enkidu diz que assim fica fácil e de repente passa dando uma no peito de cada um. Os coitados agonizam envenenados no chão, enquanto a Enkidu diz que quem toma um de dano dela acaba morrendo por causa do veneno. Óbvio que tinha alguns antídotos que poderiam ser usados, porém não ia dar tempo, então eles iam ter que saborear essa morte lenta.
Eltis fala que essa mulher é conhecida como a Princesa Cobra Venenosa. Isso porque ela tem ataques imprevisíveis, né, e venenos. Ainda era melhor ser a Enkidu do que ser o Gilga, que é ainda mais forte, porém ela não tem certeza se eles vão vencer isso. Nisso ela olha pro lado e vê que a Rabicó tava corajosa, deu um passo à frente e tava liderando o grupo. A Enkidu deu uma encarada e a nossa garota ergueu uma mão. Com isso saiu correndo do nada, né, peculiar. O pessoal tomou um susto e a demônio ficou dando risada, falando que era patético, porém realmente era a decisão mais inteligente. Eu achei que a Rabicó tava fazendo algum plano incrível, porém ela tá pensando que as pessoas não mudam fácil assim não, ela vai fugir mesmo. Ô desgraçada, tá cheia de joguinho mental, até eu tô caindo neles. Ela fingiu que fugiu, abriu um portal e foi por cima da Enkidu, avisando que dessa vez ela só foge desse lugar junto com todo mundo. Assim que ela coloca a demônia no chão, já se vira e fala pra todo mundo vir pro ataque. O pessoal começa a invocar as armas, vem, lança um monte de coisa voando. A demônia não consegue reagir a tempo e explosão acontece. É bom a Rabicó, né, ter conseguido fugir dali. O pessoal tava preocupado exatamente com isso, quando de repente do meio da fumaça algo passa voando. Era a Rabicó que explodiu no chão com 49 de HP. Ao menos ela lutou, vai rapaziada, vou perdoar dessa vez. O problema é que a Enkidu tava passando por uma revolução. Eita, que evolução perigosa, né? Cresceu bastante, o poder latente. E a monstro agradece por ter forçado ela a chegar dessa forma. Será perfeita para matar todos ali. A Eltis sabe que essa daí é a carta na manga dessa criatura, que ativa quando ela tá com menos de 30% de vida. O que quer dizer que eles estão quase lá. O problema é que já dava pra ver no corpo da Rabicó o número 300, que na hora cai pra 299. A contagem regressiva de quantos segundos de vida ela tinha havia se iniciado. E a Enkidu diz que enquanto ela estiver nessa forma, qualquer ser atacado por ela morre em 5 minutos. Nisso, a Eltis tá ali ofegante de novo, achando que vai morrer todo mundo por causa dela. Só que agora a Rabicó tá corajosa, falando que dessa vez elas sobreviveriam juntas. Eu tô chamando de Rabicó, né, porque o nome dela é Isaoi Rabicó, e eu acho que Rabicó é mais legal. E lá vai ela mais uma vez caminhando sozinha contra a chefe. A Eltis observa ela saindo, fecha o olho e então chama pela Rabicó, falando pra ela esperar. Desde o dia que o grupo dela morreu, ela jurou que não queria mais que os equipamentos dela fossem usados pra tirar vidas. Porém, a situação mudou e uma janela aparece pra Rabicó perguntando se ela quer receber o manto do mensageiro. Nisso, a transformação das meninas superpoderosas começa. A Rabicó tá girando com luz pra lá e pra cá. É purpurina, estrela glitter e de repente o tal manto aí do mensageiro é equipado. E a Eltis fala que os itens dela são feitos pra proteger os camaradas. A Rabicó tá com uma cara toda bugada ali, impressionada com o item que recebeu. A Eltis tá querendo explicar a habilidade da roupa, mas a desgraçada não para de pular. Enquanto isso, a demônia muito malvada tá ali, falando que é bom ela mudar de roupa pro funeral. Isso porque ela tinha só 248 segundos de vida. A Rabicó tá tentando pensar em algo quando a Eltis diz que vai explicar o efeito da armadura. Só que filha, Enkidu não ia deixá-las planejar nada e avança na direção das duas. Porém, a Eltis mais uma vez ativa a habilidade do escudo, cerca ela numa barreira. Na verdade, ela cercou ela e o grupo dos aventureiros e deixou a demônio pra fora. Parece que ela tá tentando arrebentar, só que não tá conseguindo quebrar. Ela começa a preparar ali uma magia na mão, criando uma bomba de veneno. Nisso, o escudo começa a ser derretido. O problema é que a fumaça tá passando lá pra dentro. E a Enkidu diz que pouco a pouco todos ali seriam infectados. Só que lá de dentro alguns escudos começam a formar uma escadaria e a Rabicó sobe pro high ground. A Enkidu pergunta se o planinho das duas já tá feito. A Rabicó só ignora, prepara uma flechada e manda na direção dela. A demônia, porém, agarra facilmente, falando que esse era um truque idiota. Ela tem certeza que a garota só tem habilidades mágicas e nada ofensivo. Nisso, pula na direção, falando que tava esperando algo mais interessante. Porém, no meio do caminho, a Rabicó ativou a habilidade que pertencia no manto do Tsukuyomi. Podia ser o manto da Akatsuki, né? Bem no estilo. A Rabicó então começa a flutuar com uma lua nas costas. A Enkidu vai perguntar que desgraça de forma é essa, e nisso a garota usa uma habilidade de teleporte. Rapaz, porém não foi um qualquer não, ela invocou inúmeros teleportes. Isso porque essa roupa deixa a mana dela infinita por 3 minutos. Ela ficou passando de um portal pro outro, em que Enkidu não estava conseguindo acompanhar os movimentos. Porém, ela se acalmou. Por mais que a garota fosse imprevisível, ela não conseguia causar muito dano, então isso era irrelevante. Só que a Rabicó também já sabia disso, rapaz. Ela então usa o teleporte e traz todo o pessoal do time cercando a Enkidu. Esse monte de teleporte que ela ficou fazendo pra um lado e pro outro foi só distração pra deixar a demônia cercada. E agora, a trouxa percebeu que não ia ter escapatória e solta um grito chamando pelo Zéu. Uma explosão acontece no meio do campo de batalha e um pouco tempo depois, os 18 segundos que estava na cabeça da Rabicó se desfaz. Finalmente, a princesa Enkidu tinha sido derrotada. É uma tristeza ver uma demônia tão fortinha assim falecer, né? Mas, adiós. Os humanos tá tudo comemorando, gritando e pulando de alegria.
E a Eltis vem agradecer, falando que se não fosse por ela, eles não teriam sobrevivido. A Abicor tá toda fofinha sorrindo, falando que eu vi isso deixar ela feliz. Agora, porém, chegou a hora de resolver o tal do Gilga. O Naoki ainda tava no meio da luta. E a Abicor fala que já que a armadura dela tinha 3 minutos de mana, ela tava indo ajudar ele. Em uma outra parte da floresta, afinal, nosso menino tá lá com a habilidade ativada ainda. Diz ele que 3 minutos ainda não se passaram, né? Mas a matemática não bate. Porque se a Enkidu colocou o veneno na Rabicó quando faltavam 500 segundos totais e terminou com 18, se passaram mais de 3 minutos. E nosso garoto já tinha ativado a habilidade quando a espada caiu. Pelo visto, o autor, coitado, é desafiado mentalmente. Matemática não é o forte do garoto. Ou talvez vai ter um plot twist aí, né? Vai revelar que agora nosso menino consegue desativar e ativar, ou ativar por mais tempo, vai saber. O que ele tem certeza, porém, é que se ele acertar um golpe, ele ganha. Porém, o maldito do Gilga tava fazendo um monte de arma flutuar, falando pra ele vir pra cima logo. Porque assim que a alma desesperada dele acabasse, ele iria morrer. Nisso, na coragem, não é o que vai pra cima. Lembrando, né, que se ele tá com o poder ativado, ele tá com 1 de HP. O demônio ergue a mão, falando que admira a audácia dele. Nisso, um monte de arma tá prestes a pegar na Naoki, que se lembra que a primeira vez que viu esse ataque quase o pegar e ficou com medo. Ele sabia que se fosse acertado, iria morrer, porém ele não podia hesitar. O Gilga sorriu e mandou mais uma sequência de ataque. Porém, ele não esperava o artista se esforçando pra desenhar essas esquivas, rapaz. Olha o swag do menino. Pula por cima, desliza pro lado, recua de 2 que estão vindo. Fala do garoto. O Gilga tá desacreditado que ele tá conseguindo esquivar assim. Enquanto Naoki avança, pensando que ele não tem opção. Ou ele esquiva ou ele morre. Ele manda umas pedras na direção do Gilga, porém o cara se defende com uma espada facilmente. Só que nesse meio tempo, Naoki veio pelas costas pra acertar uma no meio da cabeça. Porém, o demônio sorriu e invocou algumas armas. E ali, o Naoki teve certeza que ele não ia dar pra se esquivar. Assim como ele imaginava, não tinha como vencer isso sozinho. Porém, né, rapaz, olha o que vem surgindo. A coelhinha danadinha tá fazendo uma gracinha. Não só ela salvou nosso menino, como vem teleportando igual a maluca de um lado pro outro. Já caiu do lado do nosso rapaz e mandou uma joinha. O Gilga tava confuso, querendo saber o que aconteceu com a Enkidu. A Abicó manda um swag falando que ela foi derrotada pelo poder da lua. E os dois estão conversando ali tranquilamente enquanto o demônio tá perdendo a cabeça. Ele invoca mais um monte de arma pra atacar, porém a Abicó prepara o teleporte falando que não vai deixar isso acontecer. Nisso, as armas acabam entrando nos portais e pelo visto, né, vão parar no além. A Abicó então avisa nosso garoto que a mana dela tá infinita por pelo menos mais 1 minuto. Durante esse tempo, ele não precisava se preocupar que ela iria proteger ele. Rapaz, o Naoki não hesitou não, filho. Ele escutou isso e no segundo seguinte avançou. O Gilga achou isso um pouco frustrante, porém tinha certeza que não ia ter como ele perder de qualquer forma. Ficou mais fácil do garoto desviar dos ataques, porém ele só precisa acertar um e ele morre já que ele tem 1 de HP. O problema é que ele tava indo de um lado pro outro, assim como eles fizeram com a Enkidu. Na hora o Gilga teve certeza de como a amiga dele foi derrotada. Porém começou a sorrir igual um louco, falando que ele é mais forte que ela e não ia perder. Ele sabe que a única pessoa que tem um ataque decente é o Naoki, então desde que ele não esteja perto o suficiente, ele tá tranquilo. Na próxima vez que ele vier dar um ataque, ele só precisa se esquivar ou acertar primeiro. Ele continua observando os movimentos, até que o protagonista aparece bem nas costas. O Gilga sorri, tendo a certeza que aí vem ele. Ele já sabia que o garoto ia blefar e depois vem pelas costas. Nisso ele se vira e acerta uma facada em cheio. Porém, era o clone do nosso rapaz, fi. O demônio ficou todo confuso e o clone ainda mandou um salve. E agora lá embaixo, pelo ponto cego, o Naoki vem pra dar o golpe final. Enquanto se lembra que falou pra Rabicó que combinando os clones e os teleportes, ela tinha uma habilidade muito forte. E agora ele acerta uma em cheio na barriga do Gilga. E rapaz, né, como de costume, quando a habilidade pega em cheio, o monstro é evaporado. Ao mesmo tempo, o pessoal da guilda tava vindo na correria. E chegam só pra ver as nuvens se abrindo, o sol brilhando e nosso menino lá, rapaz, para de igual um Chad. O general Gilga tinha sido morto e nosso menino subido de nível. A Eltis não consegue acreditar que os dois sozinhos venceram essa criatura. A Abicó tava dando um oi pra todo mundo quando de repente o protagonista saiu andando. Ele foi até a Eltis e ficou frente a frente. Eu achei que ele ia chegar mandando a frase braba ou sei lá, puxar e dar um beijo, tchau, resolvido. Porém não, né, rapaz? Ele todo torto aí pede desculpas, falando que negligenciou os sentimentos dela e como ela se sentia porque esses demônios tinham matado o irmão dele. Na hora, Rabicó fala, né, que o irmão dele era o rei-herói. A Eltis tá ali meio pensativo, não, o que fala é que não quer que mais ninguém passe pela mesma coisa. É por isso que eles tinham que parar aquele cara. Agora ele finalmente fala o que a gente queria ouvir, né? Ele diz que ele sabe que é um pedido egoísta, mas quer que ela se junte a eles. A Abicó tá falando que ele tá exagerando e ela não vai aceitar algo assim, porém ele diz que ela é forte e seria bom ter ela no time.
Além disso, se ela ficar andando sozinha e for caçada pelo Zell, ela pode acabar perdendo a vida. Ela pergunta se ele tem certeza que não vai ser derrotado pelo Zell, né? Ou seja, ela quer aceitar, mas assim, filho, se tu for fraco, sai fora. Porém, o Donato tá confiante e diz que ele garante que não tem como eles perder. Além disso, em qualquer caso de emergência, era só a Rabicó, a grande covarde, ajudar todo mundo a fugir. A Eltis fica emocionada, se vira pro grupo de aventureiros e fala que por enquanto vai andar com esses dois. Eles juntos iriam parar o Rei Demônio. O coitado do Moicano fica eternamente na friend zone e tá ali fazendo drama, falando que é perigoso demais. Porém, ela baixa a cabeça e diz que as coisas não vão melhorar enquanto o Zell estiver vivo. Com a ajuda daqueles dois, ela tinha certeza que eles iriam conseguir. Pobrezinho do Moicano, né, olha pro grupo todo ali, que só concorda e ele diz que tudo bem então. Nisso, chama pelo nosso garoto e o Moicano dele de frente tá desenhado como se fosse uma única linhazinha. Ele fala que sabe que nosso rapaz é forte e pede pra que ele proteja a Eltis. Nosso garoto sinaliza e aperta a mão, falando que a Eltis tá segura do lado dele. E com isso, o Moicano descobriu que nesse mundo, fios calvos não tem vez. Já de volta na cachoeira, a Eltis se vira e fala que tá indo embora. O pessoal dá tchau e deseja uma boa viagem. O grupo do nosso garoto some no horizonte, enquanto o Moicano pede pro pessoal que tá lá em cima olhar por eles. Realmente tinha alguma coisa lá de cima olhando, porém era um demônio e não um deus não fi. Obviamente era um espiãozinho passando as informações pro Zell, que tá decepcionado, falando que no final das contas nem a Enkidu, nem o Gilga foi útil pra alguma coisa. Ultimamente ele realmente não pode contar com ninguém e tem que resolver tudo sozinho. Ele dá uma olhada pro lado e pergunta se eles concordam. No topo da montanha dá pra ver dois humanos ali e um humano de vermelho. Quem são vocês, seus danados? Desenvolvedores do jogo? Vocês estão com os equipamentos meio bolados aí pra iniciante. De volta com o grupo do nosso garoto, a Rabicó taca o negócio no chão que cria uma parede de fumaça. Realmente, a danada só tem a habilidade de fugir desgramada. Considerando que nosso garoto, né, tem 1 de HP quando tá forte, faz sentido pra ele tudo. Parece que esse, na verdade, não é uma nova habilidade, não. É um item que a Eltis criou, né, que se adequa bem a ela. Se ela começasse a combinar isso com os clones e os teleportes, ela poderia criar algumas coisas meio inusitadas. Óbvio que a Coelho comemora, até porque realmente isso seria bem útil. E parece que ela entregou até uma flashbang, fi. Uma tacada no chão, a floresta inteira iluminada. Ela tá toda emocionada, esfregando as bolas na cara. Ok. Dizendo que realmente não sabe nem como expressar a gratidão. Isso era bom demais. A Eltis diz que ela não precisa agradecer tanto e o Naomi fala que tá na hora deles seguirem em frente. Eles precisam se lembrar que o Zell também é um jogador e vai continuar evoluindo. E é por isso que eles precisavam de uma forma mais drástica de se fortalecer para vencer esse cara. A Eltis diz que entende o problema eles começarem a provocar outros jogadores. Nisso, a Rabicó abre o sistema e diz que vai dar uma olhada no ranking. A expressão dela de repente muda, ela fala pra eles verem isso também. Tava rolando uma discussão que rolou uma luta envolvendo os 3 deuses nórdicos. Eles são 3 players que são dos 10 mais fortes do jogo, e o Naoki pergunta o que aconteceu. Em meio àquela montanha de neve que tava antes, a gente vê Oxi, o Zell caído no chão morto. Ô, rapaz, perdeu a luta, foi demônio. Os guerreiros tá falando ali, né, que esse cara aí com o título de rei demônio não era tão forte assim, não. O Valhão fala pra levar ele pra prisão de Bacilha e deixar ele preso enquanto ele tá fraco. Porém, eita, né, o Zell não ia morrer fácil assim não e começa a dar risada no chão. Se ergue falando que esperou mais por estar contra os melhores jogadores. Ô louco, do nada elogia nosso garoto, ainda falando que aquele tal tankerzinho lá deu mais trabalho. Aquela estraladinha de pescoço toda no swag, falando que isso é desapontante. O bombadão mandou ele parar de dar desculpas, porém o mago falou pra tomar cuidado. Todos os ferimentos que eles haviam infligido tinham desaparecido e era bom não abaixar a guarda. O Zell fala pra eles não se preocuparem. Com a guarda baixa ou não, o resultado não ia mudar. De repente, um dragão gigante aparece em cima deles. Pelo visto, a transmissão foi cortada, não sei. A Rabicó tá ali assustada, falando que os 3 foram derrotados e desapareceram fazem 3 semanas. Nisso, a Eltis tem certeza que é impossível eles vencerem se os melhores jogadores falharam com a chance que eles têm. Porém, o Naoki, otimista, diz que se os caras desapareceram, não quer dizer que eles morreram não, quer dizer só que eles sumiram, já eles encontram. É por isso que ele tá querendo ir lá, fazer o resgate. A Eltis diz que é loucura, né, mas assim, se eles forem de forma discreta, dá pra saber pelo menos o que realmente aconteceu. Ele concorda e fala que a operação de resgate se inicia. Louco da cabeça, né, mas lá estamos nós, em meia montanha. Rabicó morrendo de frio, obviamente, até porque essa roupinha dela não cobre muita coisa. A Eltis tá dando uns drink quentinhos ali pros dois, falando que ao menos isso vai aliviar um pouco. O que ela tá achando estranho, porém, é que não tem nenhum monstro na região. O Naoki diz que isso é perfeito, já que vai permitir eles avançarem mais rápido. Porém, é quando eles veem uma estranha pessoa parada ali no meio do nada. Os dois reconhecem esse aí como um dos 3 top jogadores lá que morreu. O cara conhecido como o Loki de coração frio. A Rabicó tá querendo dar um oizinho, porém óbvio que a Eltis fala pra ela que tem alguma coisa errada. O cara então chama pelo nome dos 3.
começa a preparar um ataque na mão e manda eles se ajoelharem. O Naoki por pouco consegue se jogar pro lado e tirar as duas da direção do ataque. Porém o cara avisa que eles três iriam dar like nesse vídeo, molecada. Acabamos o capítulo bem agora, fi. Rapaziada, eu tava pensando em no final do vídeo sempre falar o nome da obra, né? Essa aqui se chama Dominando com 1 de HP, Dominating with 1 HP. Eita que é inglesinho ele. Isso, né, pra vocês, depois que assistir até o fim, né, se quiser continuar, vocês continuam aí, né. Eu fui até o capítulo 14, que é tudo que tem nesse momento. Essa aqui foi uma obra peculiar, começou muito boa, aí pra mim ficou meio torta, depois começou a ficar boa de novo. Agora vamos ver como vai ser esse próximo arco. Até que eu gostei daquela luta que envolveu ele e a Rabicola com o total do Gilga, até que foi, tipo, bem estrategicamente lógica, assim, né, tirando a parte do tempo, que não fez sentido algum, né. Durou 15 minutos a habilidade dele de 3, mas tudo bem, né, a gente finge que o autor esqueceu, ops. Mas agora, a continuação só vem se a obra for bem ripa, né? E no caso tem que esperar também lançar mais capítulo, né? Que não tem mais. E pra você não perder quando isso acontecer, o que você vai fazer? Vai ativar ele, o celular. Dale!